Sejam bem-vindos a mais um podcast da DrogaVet, o Clinicast. Eu sou Lorena Malucelli Pelanda, jornalista e apresentadora, e estou aqui para apresentar um episódio muito especial desse podcast. Quem nos acompanha nas redes sociais já deve ter assistido ao episódio do mini documentário Heróis do Amor Animal sobre o Pancho, que é um cão cheio de personalidade que deu início a uma grande história. Uma história, inclusive, que até é internacional. E para sabermos mais, trouxemos dois convidados muito especiais, os cofundadores da DrogaVet, Sandra Schuster e Flávio Pigato Monteiro. Sandra e Flávio, por favor, se apresentem. Então, sou Sandra Schuster, sou farmacêutica. Farmácia de manipulação é o que eu sei fazer na vida e gosto de fazer tudo muito bem feito e com muito amor animal pela vida. Eu sou Flávio Pigato, eu sou advogado por formação. Empresário também, cofundador da DrogaVet, como foi comentado, e também, da mesma forma, a paixão pelos animais sempre uma coisa que me moveu desde criança. Então, é isso. Sejam bem-vindos, Sandra e Flávio. Para quem ainda não conhece o Pancho, fala um pouquinho, quem que é o Pancho? Cara, Pancho, na verdade, foi o primeiro ser vivo que nós dois resolvemos ter para pensar em mais tarde constituir uma família, né? Nós somos sócios de tudo na vida. E ele foi o primeiro serzinho que a gente falou, não, vamos tentar ter alguém que a gente possa cuidar, ter uma rotina e tal. Então a gente resolveu adotar, a gente resolveu comprar um cachorrinho, que no caso é esse fofinho aí, esse cocker maravilhoso. E aí foi aí que começou toda um cachorro cheio de personalidade, como a gente sempre, como acontece de uma forma muito comum, né? Quando você vai escolher o cachorro, você, no momento da compra ou da doação, alguma coisa assim, você acaba sempre olhando para aquele cachorro que, de alguma forma, tenta se identificar com você. E o Pancho, realmente, aquele da ninhada naquele dia, foi exatamente aquele que veio para o nosso lado. Ele era o maiorzinho da turma, era o que mais latia, e aquilo que a gente achou que era muito fofinho, realmente foi fofinho a vida inteira, mas também junto com aquela fofura toda veio um monte de bagunça, um monte de... Ele era um cachorro muito ativo, muita personalidade, então ajudou a gente, com certeza, com essa personalidade dele, a construir toda essa história que é a DrogaVet. Para ser da família mesmo, Para ser a família mesmo. Aprender mesmo. Gente, porque ter um cachorrinho é exatamente, e a gente aprendeu depois que vieram os nossos dois filhos, que é exatamente a mesma coisa. Você tem a fase, dedicação, não é fácil, mas assim, você olha para aquela carinha maravilhosa, ok, vamos continuar e tal. Tem horas que dá vontade de amassar, tem horas que dá vontade de beijar, enfim. E de dar bronca também, né, que faz parte. De puxar pela orelha. Exatamente. Por que o Pancho é tão importante na história da DrogaVet? Então, mal sabíamos nós que quando a gente teve ele, vieram junto algumas doenças que ele começou a aparecer. Então ele tinha otite, dermatite, também teve um problema bem sério de cardiopatia, depois ele teve um problema de convulsões. Então aí começou toda a nossa como é que eu vou dizer? Peleja, sei lá como trilha, é que eu falo. Né? Trilha, né? Aí eu sempre, como falei, sou farmacêutica, sempre trabalhei com farmácia de manipulação, mas sempre trabalhei na área humana. Nunca tinha... A gente manipulava uma coisinha ou outra para um xarope, um shampoo, alguma coisa, mas nada além disso. E aí, a gente tava com um problema em casa. Vamos no veterinário, né, tomamos todo cuidado, ele precisava tomar remédios todos os dias. Mas ele era, assim, impossível. A gente tentou misturar numa carne, numa avina, como diz por aqui. Ele separava tudo, ele fugia, ele se escondia, enfim. Comia avina, menos o remédio separava, então. Aí eu falei, gente, não é possível que a gente não consiga, porque tava virando um estresse, tanto para ele quanto para nós, né? Porque é todos os dias. Aí eu falei, bom, já que eu tô na farmácia de manipulação, vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer como se fosse um petisco, um biscoitinho, já manipulando com o medicamento que ele precisava tomar. Colocando um saborzinho, que na época lá, 21 anos atrás, não existia toda essa gama de flavorizantes que a gente tem hoje, mas aí eu coloquei um pouquinho de sazon, um pouquinho de amor, eu falei, agora vai. Aí fiz os biscoitinhos e cheguei em casa e falei, vamos lá, agora vai dar certo, né? Aí tinha que comer na geladeira, e aí eu comecei a dar um remédio para ele. E aquilo ali foi como se fosse a solução dos nossos problemas, porque ele realmente viu aquilo como um petisco, e aí ele não fugia mais, ele não se escondia, ele não mordia, ele comia aquilo ali todo dia. E ele ficou tão acostumado que toda hora, que era todo dia de manhã, ele ia na frente da geladeira, ficava ali esperando, a gente dava o biscoitinho e ele ficava feliz da vida. Então a gente conseguiu resolver um problemão, né, que foi um problemão para nós,
Aí teve um dia que a gente sentou. Acho que aí teve aquela conjugação de astros, né? Assim, porque ele veio para casa, a Sandra desenvolveu o medicamento manipulado ali para ele de uma forma, vamos lá, experimental para ver se resolvia o problema, resolveu. E coincidiu, justamente quando a gente adotou o Pancho, quando a gente trouxe ele para casa, coincidiu de chegar numa época onde a gente também estava tomando algumas decisões dentro de casa, dentro da nossa vida, né? Que era, eu morava em São Paulo na época, era decidir se eu voltaria para Curitiba, morar em Curitiba, ou se a Sandra iria para São Paulo ou não. E ali, a partir daquele momento e daquela experiência, a gente começou a pensar se faria sentido. Primeiro que a gente estava pensando em ter algum negócio juntos, né? E se faria sentido pensar em começar a construir alguma coisa que fosse parecido com uma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária, se isso, como negócio em si, pararia em pé, se teria algum modelo para a gente buscar, ou para a gente se espelhar ou se inspirar, para poder transformar aquela experiência, aquela necessidade dentro de casa, em um negócio que pudesse fazer sentido para nós também, para a gente seguir na vida juntos, né? E foi assim, numa conversa em casa, tomando um negocinho, uma cervejinha, né? Como eu já disse em outros lugares, nem uma boa ideia surge comendo alface, né? E sim, tomando alguma coisa. E aí a gente pensou, poxa, por que não usar essa solução que a gente encontrou, né, pro Pancho, e a experiência de farmacêutica, né, na manipulação, para resolver o problema de outras pessoas que também devem ter, né? E aí foi que a gente sentou e falou, bom, vamos partir para isso, vamos montar uma farmácia de manipulação, mas para animais, juntando todo o amor que a gente tinha, porque desde criança, tanto ele quanto eu, somos de cidades pequenas, então a gente sempre teve muito contato, tanto com cachorro, com cavalo, enfim, com tudo que é tipo de animais. Então, assim, isso já vem de criança, né? Então, aí foi da onde surgiu a ideia da Droga Vet. E a partir daí a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa, primeiro entender se existia alguma coisa parecida no Brasil, né? A gente não identificou nada parecido, não tinha nenhuma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. A gente sabia de casos pontualmente que a pessoa fez uma manipulação para uma vaca leiteira. Esse foi um comentário que foi feito na época de uma veterinária do Rio Grande do Sul, que essa era a única experiência que a gente tinha ouvido de uma farmácia de manipulação fazer algum tipo de medicamento para animal, né? Então, assim, já foi aquele momento ali foi uma questão de oportunidade, mas ao mesmo tempo foi um ponto de interrogação gigante. Pô, não existe por quê? Será que alguém nunca pensou nisso? E daí a gente começou a buscar também um pouquinho de informação fora do Brasil, se existia alguma coisa parecida fora do Brasil, manipulação de medicamento exclusivamente veterinário, e a gente não encontrou nada. Então foi ali que a gente pensou, pô, acho que a gente tem uma oportunidade na mão, né? E aí começaram os planos. E antes desse desafio do Pancho, vocês já tinham pensado em empreender nesse segmento pet, vet, ou não? No pet, vet não. A gente já tinha pensado em empreender juntos, a gente já tinha até uma empresa juntos na área de farmácia humana, uma empresa de cursos e eventos, mas na área veterinária não. Na área veterinária a gente nunca tinha pensado nisso. Antes da Droga Vet, eu era sócia de uma farmácia de manipulação humana. Então foi daí que veio toda a minha experiência na área de manipulação. Uhum. E aí depois eu acabei saindo da sociedade, e a gente montou uma empresa de cursos voltada para essa área de manipulação, que aqui no sul do Brasil quase não tinha cursos de especialização, então a gente resolveu trazer vários palestrantes importantes de São Paulo para cá, e que a gente começou a ter contato com todo esse pessoal aí, e também com o tempo, né, que daí a gente começou com a Droga Vet, divulgar a questão da manipulação veterinária. Sim. E nesse começo, vocês imaginavam que se tornariam referência aí no segmento? Não. Acho que quando... A gente sonhava grande, mas não tanto assim. A gente sonhava em ter alguma coisa diferente, e quando você começa um trabalho ou um empreendedorismo novo, onde você não tem nenhum referencial, você olha ao mesmo tempo como uma tremenda oportunidade, mas ao mesmo tempo um tremendo receio de que não dê certo, né? Mas não, a gente não tinha, como a Sandra falou, a gente sonha acho que todo empresário, quando começa um negócio, ele não pode sonhar pequeno, e ele não pode ficar com medo, ele tem que, o medo dele tem que ser menor do que o desejo, né? E assim, a gente queria fazer alguma coisa grande, e o que a gente sempre teve assim, muito claro é que a gente começou a Droga Vet desde o início com muito propósito, com muita dedicação a uma causa que a gente entende que é válida, que é a causa animal. Então, era um mercado que estava começando a se movimentar de uma forma um pouquinho diferente,
Então, assim, eu não tinha bola de cristal, mas a gente queria chegar longe. Sim, otimismo, né? Exato. E como é que era o mercado pet naquela época? Porque hoje o animal faz parte da família, né? Tá bem diferente das últimas décadas. Não, era bem diferente do que é hoje, né? Você via o mercado pet começando a ter um movimento diferente de expansão lá fora, né? No Brasil era virada de século, ali a gente está falando em 2000, 2004, 2003, 2004. O comportamento das pessoas também estava mudando muito, né? Desde a moradia nas cidades, as cidades se verticalizando cada vez mais, o cachorro vindo morar, saindo do quintal e vindo para dentro do apartamento. Então isso, assim, foi uma questão de mudança comportamental muito forte, né? As pessoas vivendo mais, né? E que é um público importante para nós também, o público da terceira idade é um público muito forte que a gente tem da DrogaVet, e os idosos também trazendo o cachorro para dentro de casa como companhia, né? Então, e aí as várias empresas e ideias começaram a surgir, né? Na mesma época, por exemplo, se você for pegar a idade das empresas, surgiu a DrogaVet, surgiu a Pets, a Cobase acho que surgiu também mais ou menos naquela época ali. Então você vai ver que essas empresas que hoje são as grandes do segmento pet, todas elas surgiram mais ou menos como na virada de século ali pelo ano 2000, 2005, foi naquela época. Então estava começando a ter uma revoluçãozinha aí dos bichos aí no mercado brasileiro, né? E quais os desafios nesse momento aí, já que tudo era muito novo, né? Exato. É você quebrar paradigmas, né? É assim, você chegar com um produto que ninguém conhecia, a manipulação humana, sim, já era muito divulgada. Tanto é que um dos fatores que também levou a gente a ir, né, avaliar essa questão do mercado pet, além de todo esse amor aí que a gente tem, foi realmente porque a parte da manipulação humana, ela estava muito saturada na época, né? Você encontrava uma farmácia em cada esquina aqui. E aí, o desafio era assim, na parte da veterinária, os veterinários não tinham um contato quase que nenhum com a manipulação. Como até hoje isso melhorou muito, então foi um trabalho de formiguinha, você tem que chegar com o produto manipulado, mostrar para ele que aquilo ali foi feito de acordo com a prescrição que ele pediu, que quem sabe poderia ser uma vantagem, inclusive, ele prescreveu um manipulado porque seria exatamente para aquele animal, de acordo com o peso dele, com a raça dele. Então, assim, foi realmente um trabalho bem de formiguinha. Mas aos poucos, porque a gente sempre, uma coisa que eu prezo muito é a questão da qualidade, de fazer sempre tudo muito certo, usar sempre tecnologia de ponta, enfim, buscar sempre inovação. Então, assim, eu acho que daí você mostrando que o teu medicamento realmente fazia efeito, funcionava, e ao mesmo tempo que ele funcionava, ele não era um estresse como foi a primeira vez para nós, e sim uma solução para vários pacientes, isso foi espalhando de boca em boca, e aí a gente conseguiu, né, avançar. Não foi muito rápido, tá? Foi devagar, mas conseguiu. É a mudança cultural, né? A mudança de cultura é muito difícil, né? Como a Sandra falou, foi uma quebra de paradigma. Eu acho que assim, a gente tinha que convencer o veterinário de vários fatores. Acho que um dos fatores muito interessantes é justamente mostrar que o medicamento veterinário, o manipulado, era um facilitador para o tratamento e que aumentava a eficácia, porque o animal, inclusive, não passa por nenhum tipo de estresse, né? Ou não se estressa na hora que ele recebe o medicamento. Então, assim, foram vários desafios e, assim, um ponto que eu sempre comento além de estar começando um negócio novo, a gente começou um negócio novo em Curitiba. E Curitiba, sabidamente, é um mercado muito rigoroso, né? Então, a gente tinha que mudar a cabeça do veterinário, mudar a cultura do veterinário e mudar a cultura também do tutor, que é muito exigente, né? Então, e Curitiba é reconhecido no mercado nacional como uma cidade, Curitiba e Campinas, isso é muito comum. As empresas, quando vão fazer o lançamento de algum produto, elas lançarem primeiro em Curitiba e Campinas, porque são duas cidades que têm uma característica de público muito exigente. Então, a dificuldade foi dobrada já na arrancada. Agora, um outro desafio bem importante também foi a questão financeira, porque, claro, acho que a maioria dos empreendedores começa com uma bela ideia, mas a ideia não sai do papel se você não tiver, de alguma forma, o dinheiro. Então, o que a gente fez? A gente tinha, como a gente foi morar junto, tinha comprado um apartamento financiado, então a gente acabou vendendo nosso apartamento, vendendo nosso carro para colocar o dinheiro no negócio. E claro que só isso não fez o negócio girar. Então, a gente teve que procurar outras fontes de financiamentos, enfim, para fazer a empresa girar, porque como ela era uma coisa muito nova, e não é fácil você mudar a cultura das pessoas, né? Então a gente realmente, no começo foi um pouco sofrido. E o empreender no Brasil é muito difícil, né? Você começa qualquer negócio levando
10 gols contra já de cara, porque você tem uma taxa de juro muito alta, a captação de dinheiro não é fácil. Por exemplo, a gente quando foi buscar a primeira linha de crédito, a gente não tinha muita experiência nisso na época ainda, né? Você chegar no banco e o cara falar, tudo bem, eu te empresto, mas você tem que me dar 150% de garantia. Eu falei, cara, mas não tenho da onde, eu tô vindo aqui pegar dinheiro emprestado justamente porque eu não tenho. Então são coisas que você vai aprendendo no começo ali do empreendedorismo. A tributação, da mesma forma, você já começa no final do mês já tendo que pagar imposto de tudo e mais um pouco. Vai arriscando, né? Vai arriscando. Aí os órgãos regulatórios, por exemplo, é muito comum, nós temos um problema muito sério, e isso não é só da Drogavet, é da estrutura do país como um todo. Você pegar, por exemplo, a nossa empresa, ela está vinculada ao Ministério da Agricultura, né? E é muito comum você terminar de concluir a obra e você tem que ficar aguardando para que você tenha a licença de funcionamento da tua obra. E não foi um caso, nem dois, que nós tivemos, por exemplo, de lojas que a gente abriu e que a licença foi sair um ano depois, 1 ano e meio depois. Então você imagina você custear toda a estrutura fixa, pagar aluguel, pagar funcionário durante 1 ano e meio sem faturar nada, né? Até você ter uma licença de funcionamento. Então, assim, é um desafio danado e não foi diferente lá atrás, quando a gente começou. E teve algum momento assim que vocês pararam, pensaram assim, será que vai dar certo isso mesmo? Acho que no começo, né, foi mais... Mas assim, a gente nunca pensou, não vai dar certo. Esse não, porque eu acho que o pensamento positivo, a energia, isso conta muito. Então, acaba assim, atraindo coisas boas, né? Assim, a gente chegou até aqui e a gente, com certeza, vai chegar onde a gente quer. Mas como a gente, né, dificuldades existiram, com certeza, pelo caminho. Tem os momentos críticos ali que você fala, será que o caminho realmente é esse? Os 2 primeiros anos eu acho que são os mais complicados. Sabe? Você começar com uma ideia, começar com uma novidade, começar sem um referencial e você começar sem um recurso financeiro adequado. Então, assim, os 2 primeiros anos são muito desafiadores, né? Eu acho que depois que você ultrapassa aí a parte onde as ondas quebram, a coisa fica um pouco mais tranquila. E teve algum episódio marcante, assim, que acabou mudando o rumo da empresa e de vocês, que vocês possam contar? Assim, eu não sei se mudou o rumo, a gente sabia onde queria chegar, mas foi um episódio interessante, eu acho que vale a pena contar. Inclusive faz parte desses desafios, né, que um deles era o financeiro. A gente, quando montou a empresa, a gente tinha o dinheiro lá, então a gente montou a empresa, fez a obra e junto a gente conseguiu comprar um Uno Mille e plotar, né, porque era uma forma de fazer propaganda da empresa, que estava começando. Então a gente comprou um Uno financiado lá em 115 vezes e beleza. Aí, como a época não estava para peixe, a gente não tinha muito dinheiro, nem para sair, nem para se divertir e tal, e apareceu a inauguração do restaurante do amigo dele numa cidade próxima aqui, Rio Negro. Eu falei, vamos lá, né? Ele tá convidando, então vamos lá, a gente só gasta com a gasolina. Só a gente vai a gente não pode dormir porque não tem dinheiro pro hotel. Também não podia dormir, exato. Aí fomos, tem que ir e voltar, o combinado é esse. Fomos no restaurante, jantamos, fomos na inauguração e tal, e voltamos. Na volta, ele voltou dirigindo e eu... 3 horas da manhã. Isso, e eu acabei, eu cochilava e voltava, cochilava. Aí chegou uma hora que acho que ele passou numa tartaruga, eu falei, olha, você tá dormindo, para o carro que eu vou dirigindo, deixa que eu vou dirigindo. Ele falou, não precisa, eu vou. Aí parou aqui no... Isso estava a 5 quilômetros de casa, não, eu falei, bom, tá, vai incomodar, então vai dirigindo que eu vou pro passageiro, mas eu não tava dormindo. Mas daí peguei o carro e vim dirigindo. Não sei o que eu fiz, não sei como aconteceu, se eu que daí dormi no volante... Ela dormiu. Acabou que a gente acordou embaixo de uma árvore. Tipo, eu dei com o carro de frente na árvore. Foi bem de frente, foi mais do meu lado, né? Mas tudo bem. Aí, sorte que o banco dele, ele baixou um pouco para dormir, o carro bateu e afundou o teto. Se ele tivesse sentado, realmente tinha pego na cabeça dele. Ele não tinha seguro para me deixar, não era esse o plano. Não era esse. Mas enfim, aí chegou a polícia, chegou um carro atrás da gente e falou assim, nossa, o que aconteceu? Você simplesmente não viu a curva, você foi reto. E aí, falei, e agora, como é que a gente vai fazer, né? Ele foi parar no hospital, a gente resolveu a situação ali, e aí resolveu esse problema, né? O carro deu perda total, ainda bem que tinha o seguro, aí ligamos pro seguro, acionamos o seguro. E aí a gente tinha opção, né? A gente tinha opção naquele momento ali de ou um carro novo, a reposição do carro, ou receber o valor do carro e continuar pagando o financiamento. Por que foi fundamental? Porque isso aconteceu no sábado para domingo. Na sexta-feira anterior, a gente tinha recebido uma notificação de um fornecedor nosso pedindo a nossa falência, né? E a gente passou o final de semana falando, bom, hoje é sexta-feira.
Nós não vamos resolver nada no sábado e no domingo. Segunda-feira a gente vai ver como resolve isso. E já estava pensando, já tinha emprestado dinheiro de parente, já tinha emprestado dinheiro do banco, do vizinho, do agiota, de tudo e mais um pouco. Não tem como resolver esse problema, nós vamos ter um problema sério. E aí acho que você perguntou da virada da empresa ali, eu falei, a gente vai falir, né? A empresa vai ser decretada a falência dela semana que vem. E aconteceu essa história do acidente no final de semana. E na segunda-feira veio essa solução para nós, que seria ou pegar o carro novo, ou então receber o valor do carro pela indenização e continuar pagando o financiamento. Óbvio que a gente pegou o dinheiro, eu falei para a pessoa, para o meu primo, falei, Gerson, eu preciso fazer com que esse dinheiro entre logo na nossa conta. E aí o dinheiro acabou entrando rapidinho, em 2 dias o dinheiro foi, a gente recebeu a indenização, conseguimos pagar o fornecedor, não tivemos a falência decretada, e ali foi acho que a virada, porque dali para frente a empresa começou a decolar realmente. Teve a oportunidade, voltou no restaurante do amigo? Freguês. Tem até caderneta lá. Bom, vocês têm o desafio, né, de unir tecnologia, precisão técnica e também inovação no jeito de entender diversas espécies de pet e também oferecer medicamentos totalmente personalizados. Como essa combinação acontece na prática? Olha, eu acho que a gente está sempre um passo à frente, né? A gente sempre busca, como você falou, inovação. Então, assim, a parte de tecnologia, a gente está sempre ligado em feiras internacionais, um ativo novo que surge fora, a gente traz para cá. Então, assim, isso tudo, além da nossa equipe, hoje a gente conta, se eu for pegar a nossa rede de DrogaVet, né, como um todo, a gente conta com mais de 100 farmacêuticos na rede. Então, assim, isso é uma riqueza que ninguém pode imaginar, o tanto de ideias, de inovação e de soluções, né, na área medicamentosa que surge dentro da DrogaVet por conta disso. Então, acho que as coisas acontecem assim, dessa forma. Além de a gente estar não só na parte dos medicamentos, mas também de equipamentos, tecnologia, a parte de software, tudo isso vem contribuir, né, para que a gente faça a manipulação cada vez mais inovadora e com mais qualidade. Já que o mercado pet de equinos também evoluiu muito nos últimos anos, né, de que forma essa inovação acaba contribuindo para o cuidado desses animais? Eu acho que a principal vantagem, né, da manipulação é realmente o que a gente chama aqui internamente, até a gente já coloca muito isso, que é a personalização, né? Justamente você produzir e manipular esse medicamento de acordo com o que o animal está precisando. Eu acho que hoje em dia o que ajuda muito nessa parte é que a parte de exames, a parte do conhecimento veterinário como um todo, se unem para você fazer o medicamento de acordo com a necessidade daquele animal. Acho que um elemento aí que é bem importante também dentro da história da DrogaVet, conversa muito com a questão da inovação e eu acho que é um pouco da cultura da empresa e da gente, como inquietos que somos, a gente conseguir transferir isso para os colaboradores e para a empresa como um todo. E quando eu falo empresa como um todo, eu falo das nossas unidades e da rede de franquias também. Você despertar a curiosidade na equipe, fazer com que a equipe tenha aquela sensação de pertencimento e de que ela contribua. Essa força técnica que a gente tem na rede toda, isso ajuda demais. A gente trazer novidade, a entender o que está acontecendo, a entender como funciona o mercado, a entender cada uma das regiões do país, o que acontece em cada região do país. Então, acho que assim, a inquietude que a gente coloca na cabeça de todo mundo é um motor importante para a gente estar sempre na vanguarda também. E há uma inovação que vocês desenvolveram e consideram um divisor de águas? Eu acho que a parte do biscoito medicamentoso, que foi a solução que a gente deu para o Punch, acho que foi uma inovação bem bacana no mercado. Inclusive, é uma das formas farmacêuticas, né, que a gente chama, que a gente mais manipula hoje em dia. Bom, a gente falou no começo ali que hoje o bichinho de estimação é da família, né? De que forma essa mudança no comportamento dos tutores acabou influenciando aí o mercado de vocês, o segmento de vocês? Eu acho que influenciou por completo, né? Primeiro que o cuidado dos animais mudou de forma, né? Hoje em dia você pega o animal como ele faz parte da família, hoje ele integra a família, você percebe claramente que o tutor, ele não que ele não esteja preocupado com preço, nada disso, mas ele não abre mão de qualidade, né? Acho que esse é um ponto importante. Você dispensa pro animal o mesmo cuidado e a mesma dedicação, e muitas vezes até o mesmo recurso, que às vezes você não tem, mas que você dispensa para um familiar teu. Então, assim, isso é uma mudança absurda, e positiva, né?
Porque, afinal de contas, você está com aquele pet dentro da tua casa, ele é um parceiro teu, né? Então, você não tem como permitir que o animal não seja muito bem tratado e não receba o que tem de melhor, né? A gente brinca até a questão da alimentação, às vezes o pessoal fala, pô, se é bom para mim, é bom para o meu cachorro, né? Então, se eu como, eu também quero que ele coma. Então, isso é uma questão de mudança muito forte no comportamento das pessoas, né? Tem aquela questão, eu não gasto para mim, mas para o meu cachorro eu Muito gasto. comum, Para ele muito vale comum, muito a pena. Muito comum, E vocês acreditam que ajudaram a transformar a forma como o mercado veterinário trabalha a prescrição de medicamentos? Eu acho. sim. Eu acho. Como a gente foi digamos, criou esse segmento, a questão da manipulação de medicamento veterinário realmente partiu daqui, né? Isso é uma coisa bem... nos orgulhamos muito disso aí, né? Eu Sim, acho que é com bem, certeza. bem Com bacana. certeza. Não, e até a forma de prescrição, por exemplo, era muito comum quando a gente começou a Drogavet lá, a gente visitava os consultórios veterinários e era muito comum você ver aquele modelo onde o veterinário tinha a clínica e tinha uma farmácia atrás dele no consultório, né? E a gente muitas vezes explicava para o veterinário, olha, não faz sentido você ter essa farmácia aí atrás, quando na verdade você vai ter medicamento vencendo, você vai ter medicamento que você não vai utilizar e tal, quando na verdade a gente consegue trabalhar com a farmácia de manipulação sob medida. Você não precisa ter todo esse teu estoque aqui, todo esse gasto, que talvez vá até desperdiçar, né? Então foi uma mudança inclusive no comportamento, até na forma do veterinário entender que não fazia sentido ele gastar com certas coisas que ele poderia estar direcionando e dando um tratamento muito mais eficaz através da manipulação. E como é que vocês enxergam, né, o papel da manipulação veterinária com essa medicina veterinária moderna? Eu acho que hoje, como o mundo está usando cada vez mais, partindo para personalização, né? Eu acho que a questão de testes genéticos, até os exames de sangue que eu comentei anteriormente, isso vai fazendo com que você tenha subsídios para fazer um medicamento cada vez mais de acordo com a necessidade do organismo daquele pet. Então, assim, a manipulação vem para justamente suprir isso, sabe? Eu acho que é por aí. E Sandra, o que diferencia uma farmácia especializada em manipulação veterinária de uma farmácia de manipulação humana e também dos medicamentos comerciais? Eu acho que todo o conhecimento, né? O medicamento pode até ser parecido, a forma como manipula e tudo, mas assim, o ativo é diferente. Na veterinária você manipula de acordo com o peso do animal, todo o treinamento da equipe de atendimento, dos nossos consultores técnicos, eu acho que tudo isso diferencia de uma farmácia humana. Na farmácia humana você vai ser mais uma fórmula manipulada, e na farmácia de manipulação veterinária você está fazendo especificamente para os animais, né? Então, assim, e só complementando, desculpa, um ponto que eu acho que é bem importante é que quando você tem a farmácia humana e a veterinária juntas, por exemplo, a veterinária é secundária. A principal fonte de receita daquela farmácia, ela é a receita do medicamento humano. E o veterinário acaba sendo 10, 20% daquele faturamento. Então, sem crítica nenhuma, mas uma realidade. Muito provavelmente, a dedicação da equipe em busca dos resultados está mais focada na manipulação humana e não na veterinária. A veterinária acaba sendo um apêndice daquele negócio. Então, no caso da exclusivamente veterinária, não. A equipe é 100% dedicada aos animais. Então, acho que isso é uma diferença bem grande no contexto todo do negócio. E falando da nossa equipe técnica, né, além de farmacêutico, a gente conta também com muitos veterinários. Então, assim, todo esse corpo técnico dá o suporte ao médico veterinário quando ele vai prescrever. Então, no caso de dúvida, no caso de uma sugestão. Então, a gente tem todo esse pessoal preparado para atender os veterinários na hora da prescrição, para fazer uma boa formulação. E fazer essa manipulação de medicamentos veterinários, né, tem muita complexidade também. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, como é que foi construir esse modelo que fosse ao mesmo tempo escalável e seguro do ponto de vista sanitário. Então, acho que a parte das franquias, né? Bom, como é que... Não, eu acho que assim, o importante é, quando a gente chegou lá em 2000, a gente inaugurou a farmácia em Curitiba em 2004. 2005, 2006 foram aqueles 2 anos críticos ali. 2006, quando a gente entendeu que o negócio começou a fazer sentido e que ele era viável, a gente realmente começou a pensar, muito bem, não existe nada igual no Brasil e no mundo. A gente precisa começar a olhar de que forma a gente pode tracionar ou escalar o negócio. Ou nós vamos ficar com uma única farmácia, ou 2 ou 3, ou tentar abrir filiais, mas sem o capital necessário. A gente ia ter uma velocidade muito lenta para isso, né? Aí veio a ideia da franquia, né? E quando veio a ideia da franquia, a gente falou, bom, para a gente conseguir escalar
uma franquia de farmácia de manipulação veterinária, a gente tem que primeiro ter um ponto de partida muito claro. Os franqueados, eles precisam obrigatoriamente ter um perfil muito alinhado com o nosso. Mas alinhado em que sentido? Mais ou menos o que a gente tem de divisão dentro da nossa empresa, onde você tem uma pessoa que conhece profundamente a parte técnica e você tem um outro que conhece profundamente a parte de gestão, né? E você tentar replicar esse nosso modelo dentro das unidades novas, das franquias novas, né? E quando você comentou em regulatório, quando a gente montou a farmácia lá atrás, não existia nenhuma legislação veterinária, porque a gente foi, né, o pioneiro. Então a gente montou toda a farmácia baseada na legislação da Anvisa, que é voltada para manipulação humana. Então, assim, tudo a gente trouxe de lá. E a partir daí, até foi bem interessante, a gente abriu a farmácia e logo em seguida a gente recebeu uma visita do Ministério da Agricultura, que nos levou como exemplo e se baseou na nossa operação para desenvolver a legislação da manipulação veterinária. Então, assim, como manter o padrão e escalar, né, com qualidade? É justamente baseado na legislação e mais toda a nossa equipe técnica que faz todo o monitoramento das unidades periodicamente, vendo se os franqueados estão todos seguindo o mesmo padrão de qualidade, de imagem, enfim, toda essa parte que a franquia tem que manter, né? E a farmácia de manipulação, ela é um negócio extremamente complexo, né? Então, assim, não é uma franquia simples de revenda de produto, nada disso. Primeiro que você está tratando com vidas, né? Isso já é o ponto de partida mais importante, o cuidado que você tem que ter. Por isso que quando a gente vai para a seleção do franqueado, a gente obrigatoriamente analisa um perfil muito claro, porque ele tem que ter aquele perfil de realmente ser o dono do negócio. Ele está utilizando a marca Drogavet, que é uma propriedade nossa, ele está recebendo um know-how, mas ele tem que ter necessariamente aquele sentimento de que ele é dono do negócio e que ele tem uma responsabilidade técnica tremenda ali na frente, né? Então, não só de carregar a marca e o know-how, mas de carregar a responsabilidade de tratar muito bem e levar o melhor produto com a melhor qualidade para o consumidor final. Perfeito. Vocês lembram de algum marco que simbolizou esse crescimento? A primeira franquia, algum número simbólico também? Eu acho que a primeira franquia foi um grande desafio, né? Porque foi assim, um aprendizado, entender não digo exatamente a primeira, mas talvez as 3 primeiras, que foram Londrina, São Paulo e Rio de Janeiro, se não me engano. Foi assim um aprendizado tremendo e um marco tremendo, porque a gente tinha a obrigação de fazer aquilo dar certo, né? Se elas não dessem certo, o nosso sonho morreria ali, né? Então foi um marco importante. Acho que o outro também é uma questão do laboratório, né? Duas das quais a gente inclusive entrou como sócio, né? Para ajudar a fomentar e estar próximo da operação, né? Eu acho que outra questão seria do laboratório, né? Aí outra, eu acho que um marco importante aí na história da Drogavet foi quando a gente resolveu atuar na parte da manipulação de produtos estéreis, né? Principalmente na oftalmologia veterinária, que era uma área que estava... a gente via muito crescimento, principalmente fora daqui, né? Mas no Brasil ele ainda era um pouco insípido. Mas mesmo assim a gente montou toda uma área que daí é totalmente diferente, ela requer muito mais tecnologia, muito mais, não vou dizer muito mais cuidado, mas ela tem muito mais processos, né, para serem feitos para garantir a esterilidade do produto. Então, assim, esse foi um marco também bem importante, foi em 2014, né, que a gente... 2014 que a gente desenvolveu o nosso primeiro laboratório, também fomos pioneiros nessa questão do laboratório de estéreis. Então, como além dos produtos oftálmicos, a gente também manipulava alguns produtos injetáveis, né? Eu acho que o terceiro grande ponto aí, não dá para escapar disso, foi a questão a pandemia, né? Acho que a pandemia também, ali 2020, todo mundo levou um tremendo susto, né? Eu lembro que a gente pegou em janeiro, fevereiro, em março, o faturamento nosso e da rede caiu assim de uma hora para outra 70%, sabe? Foi um negócio assustador. A gente falou, pô, e como é que isso vai se comportar daqui para frente, né? Nós vamos poder continuar abertos, vamos poder funcionar, não vamos poder funcionar. Aí eu lembro que começaram a surgir algumas notícias de que, nossa, o cachorro talvez seja um vetor de transmissão. Você já imaginou o desespero se, de repente, o cachorro e gato são vetores de transmissão do coronavírus? Acabou o negócio, né? Então, assim, foi um momento de impacto muito forte, aqueles meses ali de março e abril. A gente chegou até a criar um comitê de crise. E aí, maio, a coisa já mudou, né? A coisa já mudou por completo e, na verdade, a pandemia acabou favorecendo e impulsionando mais ainda o negócio. Por quê? Justamente pela questão comportamental. As pessoas, de novo, em casa, precisando de um pet para fazer companhia para as crianças, para os idosos,
os filhos que não podiam mais visitar os pais em outra cidade. A alternativa para os pais mais velhos, por exemplo, era ter muitas vezes um cachorro dentro de casa ou um gato para fazer companhia. E assim, as crianças tendo que estudar dentro de casa, né? Todo mundo tendo que ficar fechado em apartamento. Então assim, e a nossa atividade foi considerada atividade essencial na época, né? Então a gente conseguiu atravessar, a gente saiu muito mais fortes, muito mais maiores e mais fortes da pandemia, e o negócio acabou também dando mais uma grande impulsionada. E o mercado pet como um todo acabou crescendo muito depois da pandemia, né? Então, tanto é que com esse impulso aí que a gente teve, a gente acabou ampliando a nossa linha de estéreis. Então hoje a gente tem uma planta em Campo Largo que tem quase 2.000 metros quadrados de área só para manipulação de produtos estéreis. Incluindo ali, a gente tem uma linha de industrialização de colírios não manipulados, mas industriais, que deve sair aí nos próximos... próximo ano, né? Próximo ano até o começo do ano que vem deve ter produtos industrializados. Novidades, mas novidades. Né? E atualmente, quais números dimensionam o tamanho da DrogaVet, né? Número de unidades, colaboradores, animais atendidos também? Tá. Bom, hoje nós somos 92 unidades abertas em funcionamento, são 114 unidades contratadas, então a gente tem 22 aí em fase de implantação. A gente está definindo alguns novos modelos de expansão também, e isso deve acelerar muito o nosso crescimento nos próximos 2 anos. Em termos de colaboradores, hoje, o grupo, a rede como um todo, tem mais de 2.000 colaboradores diretos. Então, assim, são números já bastante expressivos, né? E... acho que um número bacana também de falar é que a gente hoje conta com mais de 15 milhões de animais tratados, né? Isso é um número bem... às vezes não é o número de unidades, mas sim os atendimentos que você consegue fazer. E hoje a gente também conta com mais de 70 mil veterinários parceiros. Então, assim, como a gente está no Brasil todo, né, a gente tem parceiros veterinários em toda a região. E um número que eu gosto sempre de comentar, porque ele é um número muito relevante para o segmento de franquia, né? Quando você vai para o modelo de franquia, você geralmente mede uma rede de franquia por N números, por N elementos, e um deles é o índice de mortalidade. Quantas unidades aquela franquia já fechou, né? E nós, ao longo dos 22 anos, dos 20 anos de franquia, o nosso índice de mortalidade na DrogaVet é 0. Então a gente nunca fechou nenhuma unidade, né? Então isso assim para nós também dá um tremendo orgulho, mostra que a gente está no caminho certo, né? A gente tem uma rede de franqueados muito madura e muito comprometida com o negócio, com a marca e com os propósitos da empresa. Então assim, é um número que eu acho que é bastante relevante e importante, a gente deve realmente comemorar, porque atravessar 20 anos com esse monte de crise que a gente vive, sobe e desce no país, não é tarefa fácil. Muitos desafios, muitos, né? Muitos. E como é que vocês conseguem, com esse tamanho de operação, manter a qualidade e também o amor pelos animais? Eu acho que um pouco da nossa essência, a gente consegue passar o nosso jeito para as pessoas e fazer com que isso se perpetue, né? Eu acho que é questão de cultura, de valores, de propósito. Eu acho que de comprometimento das pessoas, né? Eu acho que a pessoa, na medida em que ela... e aí eu me refiro a colaborador, a franqueado, enfim... no momento em que você se compromete a começar um negócio, a atuar numa área que envolve saúde e que você tem realmente um amor pelos animais, acho que você tem a obrigação de se dedicar e fazer aquilo ali dar certo. Não, então... e é muito gratificante, né? A gente como farmacêutico que trabalha com medicamento, você saber que aquilo que você manipula, que você faz com as próprias mãos, está fazendo bem para os animais, inclusive para os tutores, né? Porque eles convivem, eles vivem juntos. Sim. E é um amor incondicional. Então, assim, isso é muito gratificante ter o feedback. A gente recebe vários feedbacks bem interessantes. Nossa, meu cachorro é outro, ele não estava andando direito, tinha problema de né, enfim, artrite, artrose, enfim, e agora ele está começando a andar, ele toma um remédio com um sabor que ele adora, então assim, esses feedbacks são muito, muito interessantes, muito gostosos de escutar. E vocês ajudaram meu cachorrinho também, o Pug, na época da pandemia também. Legal. Então hoje, qual que é a presença da DrogaVet no Brasil e também quantas unidades abertas em andamento? Tá, a gente está em todas as regiões do Brasil. Não estamos ainda em 3 capitais, a gente só não tem unidade em Rio Branco, em Boa Vista e Tocantins, mas nas outras a gente está em todas elas, em praticamente todos os estados. Como eu comentei, a gente hoje tem 92 unidades abertas e 114 em implantação, ou seja, 22 em fase de implantação. E agora a gente começou um projeto de internacionalização, né? Então a gente começou agora
Está inaugurando agora, já devia ter inaugurado, está na iminência de inaugurar agora a primeira loja no Paraguai. Então, é o primeiro passo nosso para a internacionalização. A gente até começou com uma tentativa de implantação de uma unidade há 4 anos atrás em Portugal, mas a gente trabalhou 3 ou 4 anos e a questão regulatória lá foi muito complicada, a gente acabou abortando, pelo menos por enquanto, a gente não vai seguir com esse projeto. E a ideia agora é também olhar uma expansão de uma forma diferente, que já está desenhado esse modelo agora para os próximos anos aqui dentro do Brasil, aproveitando o mercado brasileiro, que é o 3º maior do mundo, então a gente tem muito para fazer aqui dentro ainda, e olhando um pouco também, começando a partir do Paraguai, essa internacionalização, e olhando os países vizinhos, a gente tem muita demanda de fora, do pessoal querendo abrir DrogaVet fora do Brasil. Só que a grande barreira e o grande desafio é realmente essa questão regulatória, né? Cada país tem a sua legislação. Pegar, por exemplo, os Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação. Então, não é uma tarefa fácil. A internacionalização, ela exige muito esforço, exige muita energia e exige muito investimento também de capital humano e de dinheiro. Então, não é fácil, mas está no radar. A gente está indo adiante. E quais regiões despertam mais interesse? Eu acho que assim, fora do Brasil? Isso. E aqui no Brasil também? Eu acho que no Brasil, assim, no interior do Brasil, a gente tem muitos polos ainda que não estão bem explorados. Acho que a gente tem várias cidades no Brasil que tem um potencial interessante, e por isso a gente está olhando muito o modelo e a adequação do modelo a essas boas oportunidades, né? Então, existem muitas surpresas que a gente tem também, porque muitas vezes você acaba indo naquela, vamos entender qual é o PIB daquela cidade e provavelmente ali, por ser um PIB alto, a tendência é que a loja dê certo muito fácil, né? E muitas vezes você olha uma cidade que tem um PIB muito baixo e a loja vai muito bem. Então tem muitas surpresas por aí, né? E olhando o mercado externo, a vocação do Mercosul, óbvio, pela proximidade e tal. Mercado americano, todo mundo sempre fica de olho, né? Porque é 10 vezes maior do que o nosso, né? Então é um mercado também interessante, mas é complexo também para você entrar. E existem outras oportunidades aí. A Ásia também tem alguma coisa, mas como eu disse, a internacionalização não é uma tarefa fácil. Tem que ir com um pouco de calma. Não dá para desistir, né? Não dá para desistir. Não dá porque é uma oportunidade sim. E vocês percebem diferenças no comportamento dos tutores brasileiros com de outros países também? Sim, né? Não, eu acho que tudo tem que ser levado em consideração. Até mesmo no Brasil, né? Regionalização faz total sentido. Então, se aqui faz sentido, imagine em outros países. Com certeza tem diferenças comportamentais. E uma coisa que o pessoal comenta, né? Quando você vai falar em internacionalização, por exemplo, um elemento fundamental para você entender é a cultura de cada local, né? O maior erro é você chegar com a tua fórmula em outro país achando que vai dar certo o mesmo pacote. Não vai. Você tem que fazer uma adaptação, você tem que entender como o público se comporta, tem que entender qual é a relação deles com o pet, qual é a relação com os veterinários. Então, assim, muda completamente. Tem que fazer um belo trabalho antes de entendimento para poder dar o passo adiante. Tem como dar um exemplo de diferenças regionais aqui do Brasil, de comportamento dos tutores? Deixa eu pensar aqui. Comportamento dos tutores? Eu acho que assim, o que tem muito que influencia de cara assim, já é o clima, né? Então você pegar, por exemplo, o tutor aqui do sul do Brasil, vou pegar o tutor aqui de Curitiba. Curitiba chove muito, né? Então é uma cidade muito úmida, o tutor já é mais retraído, né? O curitibano já é mais retraído por conta do clima. Então assim, ele já não tem o costume de... Hoje em dia mudou um pouco também, mudou bastante isso, mas você não tinha muito costume de levar cachorro em parque, levar passear e tal, porque o clima atrapalhava, né? Diferente do Nordeste, você vai pegar num local onde você tem só praia, o cachorro vive solto, ele vive no sol. Então, assim, tem uma diferença de comportamento muito grande e, inclusive, uma diferença de doenças, né? De tratamentos a serem feitos, né? Então, isso muda bastante. E qual que é a visão de vocês para os próximos 5, 10 anos da DrogaVet? Olha, melhorar todo dia, né? Porque a gente tem que melhorar sempre. E atingir, como o Flávio falou, a gente tem alguns modelos que estão sendo já estudados e pilotados, né, para os próximos anos aí, para a gente colocar a DrogaVet cada vez mais perto das pessoas e levar cada vez mais saúde animal na dose certa para todo mundo. Falando um pouquinho de pessoas, como que vocês impactam os colaboradores de vocês? Espero que positivamente. Torço para isso.
Não, mas acho que o ponto principal é qualquer lugar que você vai, acho que o ponto importante é as pessoas estarem num bom ambiente de trabalho, né? E eu acho que o ambiente de trabalho não quer dizer ficar só passando a mão, você ficar... Não, é você ter um tratamento adulto, uma conversa boa, uma conversa franca, uma conversa honesta e talvez eles terem você como algum referencial, né? Acho que isso é importante, né? E como eu disse, a questão do ambiente de trabalho acho que é fundamental. Até tem muitas pesquisas que falam isso, né? Que o que os colaboradores hoje levam em primeiro lugar, em primeira relevância para estar numa empresa é o ambiente de trabalho. E isso a gente prova dentro da DrogaVet, não só das unidades próprias, mas dos franqueados também. A gente tem um nível de rotatividade dentro da empresa muito baixo, né? Tem muita gente que começou com a gente há 20 anos atrás e está com a gente até hoje, né? E está com o mesmo brilho no olho, está com o mesmo sangue, né, com vontade de fazer, vontade de correr, participando. Então acho que é isso. O grande desafio acho que é esse, a gente conseguir transmitir isso. Eu acho que a gente sempre fala que a gente tem um espírito de startup, né? Parece que a gente sempre está inventando alguma coisa todos os dias e tem ideias, e eu acho que isso que motiva as pessoas e mantém todo mundo numa vibe legal. Não tem dia tranquilo, é desafio todo dia. Então, assim, se você gosta de desafio, vem trabalhar com a gente, porque todo dia tem uma loucura nova acontecendo. E vocês conseguem manter a cultura familiar crescendo tanto assim? Tem que ser, né? Tem que manter, tem que manter. Até uma característica interessante da própria rede nossa. A gente tem vários franqueados que começaram a franquia da DrogaVet como nós começamos, que é marido e mulher, é casal e tal. Então, assim, eu acho que essa questão do ambiente familiar está muito arraigado na DrogaVet. E isso é bom, isso traz muita coisa positiva, né? Traz briga também de vez em quando, faz parte, é normal. Não tem como. Se não tiver briga, tem alguma coisa errada. Não, porque numa sociedade como no casamento, você não precisa ter as mesmas ideias o tempo todo e compartilhado, né? Então, assim, acho que a divergência faz com que você cresça, né? Exatamente. O que interessa é você pensar para um único objetivo, mas que as ideias não precisam ser as mesmas e não precisa concordar com tudo, não precisa, né, amorzinho? Depende. E o que vocês fazem questão de preservar no dia a dia? Acho que o respeito, a inquietude que você falou, a alegria, que mais? Acho que isso aí. Eu acho que o dinamismo, né, também, assim, as pessoas têm que ser dinâmicas, acho. Isso é uma coisa muito importante, assim. O amor por tudo que faz, eu acho que isso tem que preservar, não tem como ser diferente. Exatamente. E assim, é você acordar todo dia e ter vontade de trabalhar, sabe? Acho que esse é um ponto, assim, bem importante. Você não estar satisfeito com o que você está fazendo deve ser terrível, né? Então, cara, acorda todo dia, vai trabalhar e trabalha com vontade, pronto, é isso aí. É um mercado bem emocional. Como é que vocês lidam diariamente com as famílias? Cara, é um tratamento como se fosse tratar do seu filho, do seu irmão, do seu... É muito amor, é um amor incondicional, né? Então, assim, o nosso atendimento, eles são todos voltados para isso. Tá num momento, geralmente a farmácia você procura quando é uma necessidade, não é por desejo que você vai parar na DrogaVet. Então, assim, geralmente o animalzinho está numa fase que não está muito legal. Então, você tem que ter todo um jeito, um tato de tratar, porque é um momento muito especial, né? Que você tem que levar de alguma forma a devolver a saúde, a vitalidade, o bem-estar para esse animal e para a família que ele vive. Uhum. E como é que vocês enxergam o mercado pet a partir de agora, a questão também dos medicamentos e quais são as tendências para os próximos anos? Eu acho que assim, o mercado pet ele tem uma avenida de crescimento ainda muito grande, né? Eu acho que seja pelo viés das pessoas continuarem tendo as mudanças comportamentais, as mudanças da sociedade, elas levam, se você for olhar o mercado pet inserido nesse contexto, você não tem um horizonte de crise para o mercado pet, né? Você tem um horizonte só de crescimento. Na medida que as pessoas vivem mais, a expectativa de vida aumenta, isso também contribui. Na medida em que a qualidade de vida das pessoas e até a própria condição financeira das pessoas evolui, o mercado pet também evolui, né? Então, assim, em termos de tendência, perspectiva, eu não vejo nos próximos 5 ou 10 anos uma retração do mercado pet, por exemplo. Você fala em tendência, né? Como no mercado humano a questão de wellness é uma coisa que está muito forte agora,
na veterinária também. Então, assim, tudo que você puder agir na prevenção, na suplementação, isso é uma coisa que vem crescendo bastante também na veterinária. Outros medicamentos também que aumentam a longevidade e o bem-estar, vou até dizer que tem já estudos falando, inclusive a gente faz a manipulação de GLP-1s para os animais, tanto no tratamento de obesidade, que se você for olhar o mercado veterinário, mais de 50% dos animais, dos cães, são obesos. Então, assim, todo esse cuidado com a alimentação, com o medicamento para controlar a obesidade, a diabetes, enfim, todos esses problemas que a gente tem no humano, a gente também tem no veterinário. Então, todos esses medicamentos que levam à longevidade e o bem-estar animal também são matanias. Isso é um negócio engraçado, porque hoje de manhã eu estava fazendo academia e estava conversando com um vizinho nosso na academia e ele comentou, poxa, Flávio, você é sócio da Drogavet, assim, assado? Eu falei, e tal. Daí a gente começou a conversar sobre outros assuntos e de repente ele soltou, não, meu cachorro é diabético. Daí eu falei, então, cara, a gente tem um tratamento para diabetes baseado no GLP-1. Ele falou, você tá brincando. Então, assim, quando a gente fala do universo de oportunidades, tem muita informação. Tem muito médico veterinário, por exemplo, que ainda não prescreve a manipulação. E não prescreve ou por desconhecimento, ou porque o nosso visitador não conseguiu chegar lá ainda, ou porque ele ainda tem algum tipo de resistência. Então, assim, eu vejo assim, o mercado é um mercado muito bom ainda e vai continuar assim por muito tempo. Né? E o que move vocês? Amor, paixão. O amor pelo animal, né? A gente sempre teve isso. Então, assim, a Sandra comentou no começo ali, nós dois fomos criados dentro do meio animal, né? A gente ia andar a cavalo, ia ver boi, em casa a gente sempre teve cachorro, então a minha irmã, meu irmão é veterinário, a minha irmã sempre quis ter cachorro em casa, então meu irmão tinha periquito, tinha peixe, então assim, a gente, o animal sempre fez parte da minha vida, assim como o teu da tua, né? Sim, a gente inclusive tinha, agora eu lembrei que a gente tinha uma cachorrinha lá na minha casa, eu e minha irmã. Acabou que ela teve os filhotinhos, era eu, a minha irmã, os filhotinhos e a cachorra dentro da casinha dela. Então, assim, a nossa vivência realmente era bem junto. Exatamente. E saber que a gente hoje, pelos caminhos da vida, a gente conseguiu constituir uma empresa que atua nessa área e que traz qualidade de vida para o animal e para o tutor, pô, isso é um motor que não para. E se vocês pudessem voltar ao tempo, qual o conselho para aquele casal que estava começando ali com a Drogavet? Não desista nunca do teu sonho. Acredite em você todos os dias. E não dê muita opinião porque os outros falam. Porque assim, a gente acredita no teu propósito, porque se a gente tivesse dado ouvidos para todos os conselhos que a gente teve lá no começo, se abre ou não abre a Drogavet, a gente não teria aberto. Eu não teria começado. Então, assim, você pode ouvir, mas não leve a ferro e fogo tudo que te falarem, porque talvez as pessoas não estejam tão certas assim. E que mensagem? Essa fica a sua mensagem para quem está empreendendo, quer seguir um sonho aí com propósito? Eu acho que é isso aí. Acho que não desista e não desanime, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil e vai demorar. Geralmente demora muito para vir o resultado, e o resultado não é só o resultado financeiro. Eu acho que o resultado é você chegar e entender que a tua empresa hoje é uma empresa sólida, que ela consegue se sustentar, que ela consegue ir adiante, que as pessoas que estão com você estão comprometidas. Então, assim, não desistir. Eu acho que tem que acordar todo dia querendo ser cada vez melhor. Tanto ser como fazer, né, cada vez melhor pela empresa, pelas pessoas, enfim, acho que esse é isso aí. É o recado. E qual a mensagem para quem quer ter uma franquia da Drogavet? Só procurar a gente que a gente vai... Vem pra cá. Primeiro, tem que gostar de bicho. Se não gostar de pet, não precisa vir. Porque vocês gostam muito de bichos. São quantos bichos que vocês têm? Olha, agora são 11 cachorros, tem uma tartaruga, tem um porquinho da Índia, um coelho, tem 10 cavalos, tem... Boi. Tem uma turma, tem uma Arca de Noé quase. Tem um integrante novo. Tem integrante novo, exato. A gente quis trazer o Punch de volta para casa, então trouxemos mais um cocker. Né? Agora é o Slash. Para casa, enfim. Tem muita coisa pela frente. Bom, nesse episódio, podemos conhecer um pouco mais sobre a história da Drogavet, a história do segmento de manipulação de medicamentos veterinários e como o cão muito especial, o Pancho, deu início a tudo isso, possibilitando que hoje os responsáveis, os tutores, possam escolher e oferecer para seus pets medicamentos personalizados, feitos exatamente na dosagem e na quantidade que o animal precisa. E com sabor e também a forma farmacêutica que facilita a administração dos medicamentos. E com esses diferenciais,
impactam não somente a forma de tratar os animais, mas movimentam uma cadeia gigantesca de empresários, de médicos veterinários, de profissionais, de pessoas e animais que se beneficiam muito disso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer tudo que está por trás daquele medicamento que você tem em casa e dá para o seu animalzinho de estimação. Sandra, Flávio, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Valeu, obrigado a você, Lorena. Foi um prazer estar aqui, contar um pouquinho da nossa história. É isso aí.